Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Boa tarde, terceiro ano A, boa tarde, terceiro ano B, boa tarde, família. Espero que vocês estejam todos bem tranquilos, bem saudáveis e bem felizes. Que o Senhor Deus abençoe a nossa tarde, para que seja uma tarde bem alegre, bem saudável e bem feliz. E uma tarde bastante produtiva para todos nós. Hoje, nossa aula 135 de português. Como eu falei com vocês, nós já estudamos todos os assuntos dos nossos 4 livros do ensino fundamental deste ano, né? Então, nós vamos, a partir de agora, fazer uma revisão de tudo que já foi aprendido. Vamos falar sobre leitura e interpretação, parágrafo, substantivo, adjetivo, diário. Vamos falar sobre solidariedade, sobre verbo, som nasal e ação do substantivo na aula de hoje. Então, vamos falar um pouco sobre leitura e interpretação. É muito importante que você leia pelo menos 3 vezes, né, o texto que você estiver lendo. Porque a primeira vez que você lê, a leitura não é muito boa. A segunda vez você já vai se familiarizando com o texto. A terceira vez você é capaz de compreender tudo que o texto nos traz. A questão da interpretação. Quando você é capaz de entender tudo que se passa no texto, tudo que o texto nos traz, você é capaz de interpretar. Para que você tenha certeza se você está sabendo interpretar ou não, você pode, você mesmo ou alguém da sua casa, fazer algumas perguntas sobre o texto. Se você consegue responder claramente as perguntas feitas sobre o texto, significa que você sabe interpretar. Mas lembre-se, leia sempre 3 vezes o texto, para que você possa realmente compreender o que o texto nos traz. A questão do parágrafo. Parágrafo, aqueles 2 dedinhos que a gente dá no início, né? E esses 2 dedinhos vêm contando nos outros parágrafos, sempre usando os 2 dedinhos. Então, toda vez que tiver esses 2 dedinhos na frente, nós consideramos parágrafos. Quando vem também com o travessão, mostrando a fala de alguém, também é considerado parágrafo. Então, é muito importante que você vá ao texto, que você numere. Todas as vezes que tiver no texto aquele espaço dos 2 ou 3 dedinhos, você vai numerando. E aí fica mais fácil você saber quantos parágrafos tem o texto. Agora, vamos falar um pouquinho sobre solidariedade. Falamos nas aulas passadas. O que é solidariedade? Solidariedade é eu me preocupar com o outro, me preocupar com a alegria, com a felicidade, com a realização do outro. É não ficar pensando só no que é importante para nós. Para mim, por exemplo, é eu querer que as coisas boas aconteçam na minha vida e que aconteçam para os outros também. Solidariedade é eu desejar, de melhor para o outro também. Estender a minha mão, dar uma palavra amiga, doar alguma coisa, que eu possa doar, dar um abraço carinhoso, me preocupar com a vida do outro. Quando eu faço isso, eu estou praticando a solidariedade, eu estou ajudando, estou estendendo a minha mão para alguém. Isto é solidariedade. Vamos lembrar o que é verbo? Um verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno, Ação, movimento, estado, o estar, o sentimento da pessoa,
Processo, um acontecimento, e fenômeno é um acontecimento da natureza. Tudo isso são chamados de verbos. Frases com verbos que indicam ação, que indicam movimento. Pensar. Pensei em você todo dia. Pensei vem do verbo pensar, é uma ação. Dividir. Vamos dividir o dinheiro? Então, dividir vem do verbo dividir, também é uma ação. Lutar. Eles lutaram no recreio do colégio. Lutar. Lutaram vem do verbo lutar, também é uma ação. Almoçar. Vamos almoçar agora? Almoçar também é uma ação. Nascer. Minha sobrinha nasceu. Nasceu vem do verbo nascer, que é uma ação. Acreditar. Você acredita em bruxas? Acredita vem do verbo acreditar. Então, pensar, dividir, lutar, almoçar, nascer, acreditar são verbos que indicam ações. Som nasal. Existem palavras que, ao pronunciar, o som sai pela boca e pelo nariz. São palavras que nós chamamos de som, que tem som nasal, porque o som sai não só pela boca, mas ele sai pela boca e pelo nariz. Para você perceber se tem o som nasal ou não, é só você, ao pronunciar, você apertar o nariz, você percebe que o som sai pelo nariz. Lendo as palavras abaixo, quais são os sons nasais encontrados em cada uma delas? Então, nós temos o som nasal do tio, nós temos o som nasal com N no meio, nós temos o som nasal com M no meio da palavra. Então, vamos ver a palavra tamanduá. Tamanduá. Perceberam como que o som sai pelo nariz? E é o som nasal do N. Carambola. Carambola. O som nasal do M. Limões. O som nasal do tio. Tubarão. O som nasal do tio. Computador. Som nasal do M. Onça. Som nasal do N. Picada. Som nasal do N também. Então, palavras que têm tio, que tem MN no meio, elas emitem o som nasal, o som que sai pela boca e pelo nariz. Agora faça no seu caderno. São atividades sobre substantivo e ação do substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome ao ser. A ação do substantivo é o verbo. 1. O menino leu o livro. Substantivos: menino e livro. Ação do substantivo: leu, que é o verbo. 2. O gato bebeu o leite. Substantivos: gato e leite. Ação do substantivo: bebeu, que é um verbo. Mamãe abriu a porta. Substantivos: mamãe e porta. Ação do substantivo: abriu, que é o verbo. Número 4. A borboleta pousou na árvore. Substantivos: borboleta e árvore. Ação dos substantivos: pousou, que é o verbo. Então, aí nós temos os substantivos e a ação do substantivo. A ação nós vimos que é um verbo. Agora vamos falar sobre adjetivos. Substantivo, a palavra que dá nome ao ser. Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo e dá uma qualidade a ele. Essa qualidade pode ser boa ou pode ser ruim. Os adjetivos são classificados em
Adjetivo simples apresenta somente um radical, somente uma palavra. Pobre, magro, triste, lindo e bonito apresenta apenas um radical, apenas uma palavra. Substantivo composto apresenta mais de um radical, mais de uma palavra. Exemplos: luso brasileiro, super interessante, rosa claro, amarelo escuro. Adjetivo primitivo, palavra que dá origem a outros adjetivos. Exemplo: bom, alegre, puro, triste e notável. Então, esses adjetivos aí, eles podem dar origem a outros adjetivos. Adjetivo derivado, palavras que derivam de substantivos ou verbos. Exemplo: articulado, verbo articular. Visível, verbo ser. Formoso, substantivo formosura. Tristonho, substantivo triste. Adjetivo pátrio indica o local de origem ou nacionalidade de uma pessoa. Exemplo: brasileiro, carioca, paulista, europeu e espanhol. Então, esses são os tipos de adjetivos. Falamos nas aulas passadas sobre diário. O que é diário, né? Diário é aquilo que acontece diariamente, todos os dias. E aí a gente registra num caderninho o que acontece no dia a dia. Pode ser um fato interessante, alguma coisa engraçada, algum presente que você ganhou, algum fato importante que aconteceu. E então você registra num caderninho que nós chamamos de diário. Então aí, ó, diário, que se realiza ou acontece diariamente, todos os dias, rotina diária. É um caderno utilizado para registrar os acontecimentos de cada dia na vida de uma pessoa. Porque às vezes, hoje nós temos, né, a internet, o notebook, o computador, que a gente pode estar registrando, mas isso pode se apagar, né? Pode sumir. E aí você tem um caderninho anotado para você saber as coisas importantes que se passaram na sua vida. Então, esse é o registro do diário. Na aula passada, eu pedi a vocês que fizessem, como para casa, as páginas 246 e 247. Vamos corrigir? Abra seu livro aí, livro 4, 246 e 247. Vamos lá? Página 246. Leia o trecho do conto A Casa Verde. Então, Xereta, o que é que você está aprontando? Em outras circunstâncias, Arthurzinho teria se irritado. Detestava o apelido, como André sabia muito bem. Naquele momento, contudo, optou por fingir que não tinha ouvido e foi direto ao assunto. Como vocês estão carecas de saber, precisamos de um lugar para as nossas reuniões, proclamou em tom veemente. Um lugar em que a gente possa ouvir música sem que ninguém nos incomode. Um lugar para dançar, para bater papo. Enfim, o nosso próprio clube. Fez uma pausa dramática e concluiu. E eu tenho esse lugar. É? André Catavento, mal contendo o despeito. E que lugar é esse? Pode-se saber? Nova pausa. Arthurzinho sorriu misterioso e superior. A Casa Verde. Os outros se olharam espantados e Pedro Brola protestou. Essa não, Arthurzinho.
A Casa Verde é um lugar mal assombrado. Todo mundo sabe disso. Está cheio de fantasmas dos malucos que morreram lá. Exatamente, replicou Arthurzinho. Exatamente o quê? André cada vez mais irritado. Exatamente. A Casa Verde tem fama de ser mal assombrada. E é por isso que vamos tomar conta do local. Lá ninguém nos incomodará. A gente limpa aquilo e a gente arruma, traz umas mesas, umas cadeiras, uns sofás, um som legal e pronto. Temos o nosso clube, o lugar de onde ninguém vai nos mandar embora. O Mistério da Casa Verde, São Paulo, Ática 2005. A. Qual personagem foi chamado de xereta? Foi o Arthurzinho. B. Qual é o sentido da expressão em destaque na frase? Como vocês estão careca de saber? Significa que é alguma coisa que eles já sabiam há muito tempo. Letra D. Sobre qual problema os personagens estão conversando? Sobre a necessidade de um lugar para que eles possam se reunir sem serem incomodados. D. O clímax, ou seja, a parte de maior suspense da história, não aparece nesse trecho. Imagine a continuação do texto e escreva o que poderia acontecer no clímax da história. É o maior suspense da história, né? Quando a história fica super interessante, você fica muito curioso. E aí cada um vai escrever. Como seria a continuação disso? Cada um escreve o seu aí é pessoal. 3. Assinale o sinônimo da palavra destacada na frase. André Catavento mal contendo o despeito. E que lugar é esse? Pode-se saber? Qual é o sinônimo? Tragédia? Pena? Inveja ou nojo? Despeito é o mesmo que inveja. É a letra C. 4. Assinale os elementos que não aparecem no trecho do conto de suspense que você leu. Situação inicial. Pista para desvendar os mistérios. Não aparece uma pista para desvendar os mistérios. Clímax, momento de maior suspense. Também não aparece um momento de maior suspense. Desfecho. Desfecho é como termina a história. Também não aparece. Então, vocês podem marcar pista para desvendar um mistério, clímax, o momento de maior suspense e o desfecho da história. Então, foi até aí que eu pedi que vocês fizessem. Como para casa, vocês vão fazer as páginas 248 e 249. Façam com capricho, não esqueçam de fazer as margens com lápis de cor e régua, letra bem legível e caprichada e esse caderno bem lindo igual a você. Até a próxima! Criança, você é a esperança de um mundo melhor. Amamos você. Mil beijos e fiquem com Deus.